Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação. Rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, para que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Estamos transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro, ao vivo, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. E, portanto, você pode participar do nosso programa, enviando seu abraço, seu comentário, fazendo uma pergunta. E o nosso Wilson Hora já está conosco, ele que é lá de Recife, Pernambuco. Um abraço a você, Wilson, e a todos os recifenses. E já conosco aqui, compartilhando a tela, nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez. Marcos Tavares está aí nos bastidores, o Wilson, todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus e os bons espíritos possam nos inspirar mais uma vez no dia de hoje. Muito bem. E se você prestou atenção no letreiro que está correndo aqui no rodapé do vídeo, você já viu que o nosso tema hoje é a infância e a adultização da criança. Tema muito importante, porque nós temos assistido muitas coisas sendo feitas contra as crianças. Agora, toda essa movimentação a respeito dessa adultização, ou seja, né, que as crianças estão sendo forçadas a viverem como se fossem adultas. Nós temos a questão da exploração sexual das crianças. Enfim, é um quadro realmente que está mexendo com todos nós e que nós, num programa educacional, não poderíamos deixar de abordar, até porque o Espiritismo tem muito o que falar a respeito da infância e da sua importância. E não esqueça, antes de passarmos a palavra ao Ronaldo, que nós estamos hoje iniciando o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida. E nós espíritas estamos aí engajados nessa campanha. Bem, Ronaldo, então, eis aí o nosso tema, a infância e a adultização da criança. E é um tema realmente muito importante, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. E a nossa legislação brasileira, ela é considerada uma referência mundial. Não sei se muitos talvez não saibam disso. Ela tem essa vertente aí mundialmente, internacionalmente conhecida, por essa valorização do desenvolvimento da infância, da criança, né? Os direitos da criança e do adolescente. E eu gostaria, Marcos, que você começasse a falar por aí, até eu ir pelo Livro dos Espíritos, da codificação, mas falando das nossas leis, que elas já corroborem muito com esse desenvolvimento, com essa proteção em si da infância, do adolescente. Você pode falar alguma coisa? É verdade, Ronaldo. Desde 1990, que o Brasil possui uma lei específica de proteção à criança e ao adolescente, que eu acho que, no mínimo, todo mundo já ouviu falar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como ele é conhecido. Então, desde 1990, que o Estatuto está em vigor como lei federal. E não resta dúvida que, desde o lançamento do ECA, nós tivemos, sim, um crescimento muito grande nessa questão de discutir os direitos da criança, a proteção da criança. Surgiram os juizados, né, especializados, as varas da infância e da juventude, e uma série de medidas protetivas, programas sociais surgiram, tanto no âmbito federal, a partir do Estatuto, como também nos âmbitos dos estados e dos municípios brasileiros. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele realmente é considerado um verdadeiro exemplo para todas as nações do mundo. Mas, é claro, você está aí nos assistindo e está pensando assim, espera um pouco, se a nossa lei federal é considerada um modelo, e nós temos essa lei federal do Estatuto da Criança e do Adolescente, já
há 35 anos em vigor, porque é de 1990, como se explica que nós ainda temos tanta violência contra as crianças? Como que nós ainda vemos crianças sendo lançadas na prostituição, né? Crianças escravizadas, crianças abaixo da linha de pobreza, perambulando pelas ruas, mendigando, violência contra crianças nas próprias famílias. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, não surtiu efeito? Ele não está sendo colocado em prática? Bem, não é que ele não tenha surtido efeito, não é que ele não esteja sendo colocado em prática, mas não está sendo vivenciado como deveria, né? Poderíamos já ter avançado muito mais nessa proteção da criança. É aquela história, Ronaldo, entre a teoria e a prática existe um abismo. E criar a ponte entre a teoria e a prática é, muitas vezes, problemático e leva tempo. Então, na teoria, a legislação é muito boa. Na prática, nós já temos algumas pontes plenamente assentadas, mas faltam outras. E, inclusive, nós entendermos o que é a infância, a importância da infância para o espírito que reencarna, né, e as consequências de quando nós vilipendiamos a criança, já olhando aqui para o seu futuro, né? Então, o que está faltando é nós avançarmos na prática, na vivência dessa legislação que nós já temos. Perfeito, Marcos. E nós podemos observar, Marcos, que o foco principal da nossa lei vem dos 6 anos de vida, né? Quer dizer, dos primeiros anos até os 6 anos de vida e daí por diante. Mas eu quero focar aí, porque é reconhecer essa importância desse período da infância. Eu estou colocando assim, porque a lei é clara nesse período de 0 aos 6 anos, que é uma formação. Mas vamos botar também de 6 aos 14, por aí vai, só para que a gente possa compreender esse norte, esse desenvolvimento que se principia na família. Aí é que começa o foco. Mas voltamos a um assunto, Marcos, que nós falamos muito aqui. Nós vamos focar aqui na lei, no ECA e tudo, mas vamos lá. É principalmente no aspecto da família estar perdendo algum tempo essa sua importância na educação. Será que não seria isso também? Parece que a família está se deteriorando. Eu estou colocando como pergunta. Ou ela estará apenas se perdendo por conta de muitas políticas, muitos interesses. Eu estou falando no Brasil, mas o mundo todo nós podemos observar isso. Até no aspecto cultural, com alguns povos, alguns lugares, até mesmo no Brasil. E aí, Marcos, uma coisa que me chama a atenção, no segundo ponto, é que não importa se é de classe média alta, quem é rico, ou seja pobre. Isso é que é importante também colocar. Pode ser rico, pode ser pobre. O pobre é porque, olha lá, tá vendo? Largado, marginalizou-se, agora virou um marginal. Marginalizou-se, a sociedade né? Jogou à margem da sociedade e se tornou um marginal. Mas e os ricos, que têm tudo, ótimas educações, vamos botar assim, instrução? Então, são 2 pontos distintos. Pois é, Ronaldo. A questão família precisa ser muito conversada e o Espiritismo tem uma visão muito profunda a esse respeito, porque considera que a família é o núcleo essencial de formação dos indivíduos e da sociedade. Então, é a célula básica da formação das comunidades humanas. E o que tem acontecido realmente é que nós tivemos, ao longo do tempo, a substituição da educação pela instrução. Então, você imagina o seguinte: as décadas vão passando, então as gerações vão se sucedendo, e aí, quando você vê, você já tem 100 anos nesse processo em que a formação do caráter,
o desenvolvimento dos valores humanos, das virtudes, uma visão espiritualizada sobre a vida, foi ficando em segundo plano e substituído pela aquisição de conhecimentos, formação técnica e assim por diante. Ora, quando você começa a perceber quantas gerações passaram por isso nesses últimos 100 anos, você chega, então, agora, você chega a uma sociedade que está desarmonizada, está desequilibrada, porque há 100 anos que vem dando valor ao conhecimento, à tecnologia, mas não às questões de ordem moral, não às questões de convivência ética de uns com os outros. Então, o que nós percebemos hoje, dentro desse processo, é que, de fato, muitas e muitas famílias estão perdidas em relação ao que devem fazer com as suas crianças. Ou seja, como educá-las. Porque hoje em dia nós estamos precisando resgatar o que é educação. Porque a coisa ficou tão perdida que a grande maioria acha que educação é sinônimo de escola, e escola é sinônimo de educação. Quer dizer, eu coloquei meu filho na escola, pronto, providenciei a educação dele. Mas só que a escola de hoje, com as suas exceções, obviamente, ela está divorciada da educação. E isso há muito tempo, porque a escola está preocupada em ensinar matemática, língua portuguesa, geografia, educação física, química, biologia, história, vai por aí afora. Claro que nós precisamos aprender todas essas coisas. Claro que nós precisamos nos alfabetizar. Claro que nós precisamos ter o nosso letramento e vai por aí afora. Ninguém é contra isso. Mas que adianta ter conhecimento com um mau caráter? Que adianta ter conhecimento sem ser sensível para com o próximo que vive com você? E aí, Ronaldo, nós estamos vendo agora operações e mais operações policiais e judiciais para combater a corrupção. Não é? E muita gente está sendo presa, muitos esquemas estão sendo desmantelados, mas passa um tempinho e já está a situação toda aí de novo. Por quê? Porque deixamos de lado a educação moral. Nós não estamos trabalhando isso. Então, você combate, mas não resolve, porque nós fazemos, na verdade, operações enxuga-gelo. E enxugar gelo não resolve. Não? Então, nós precisamos educar. Há uma urgência, falando aqui especificamente para os centros espíritas, há uma urgência de chamarmos os pais. Sentarmos com os pais, os avós, né, os responsáveis, para conversarmos, dialogarmos sobre educação moral, sobre a questão dos bons exemplos, a formação do caráter, sobre a questão de regras, combinados, limites, e assim por diante. Porque a culpa não é exatamente dos pais. A culpa é de todo esse sistema que nós criamos ao longo do tempo, que substituiu a educação pela instrução. Então, esses pais de hoje, eles passaram pela escola. Claro que passaram. Tem a sua formação. Mas eles receberam instrução. Não aprenderam educação. Então, agora, com os filhos, a visão que eles têm para educar os filhos é essa visão instrucional, em que adquirir conhecimento ainda é mais importante. Eles estão errando? Sim, mas estão errando mais por ignorância, porque não foram preparados para, de fato, realizar o processo de educação com os seus filhos. A situação é complexa, mas o caminho para resolver é esse, entrarmos pela educação mesma, de verdade, e não a instrução. Você está falando da educação dos valores, da formação do caráter, que justamente está se perdendo. Aí interessante, Marcos, a Constituição Federal, no artigo 227,
Aí você vai lendo lá, né, da proteção, a família, que é dever do Estado, da sociedade, da família, dar o respeito à criança, a liberdade, e tem um pedacinho aqui que diz assim, além disso, prevê a proteção a toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Marcos, parece até paradoxal, mas está aí a Constituição. Fala um pouquinho sobre isso, porque principia na família, nós vemos isso dentro da própria família, tudo isso aqui. A exploração, as agressões, enfim. Fala um pouquinho disso também. Pois é, Ronaldo, eu preparei uma apresentação e vou pedir ao Tavares para colocar a apresentação aqui na tela, né, o nosso primeiro slide, para que nós possamos fazer esse comentário e todos poderem, então, acompanhar. Então, você citou aí a Constituição, e a Constituição já gritando contra a exploração infantil. A nossa Rosane Ribeiro, um abraço a você. E eu trouxe, então, aqui, nos 2 primeiros slides, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069, que é de 1990. Esse primeiro slide está destacando o artigo 3º. Então, eu vou ler aqui, olha só o que ele está nos dizendo. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Bem, esse artigo 3º deixa bem claro, né? Olha só, criança e adolescente tem que gozar todos os direitos fundamentais. Então, os direitos não são só dos adultos, os direitos também, os direitos humanos, eles pertencem também tanto à criança quanto o adolescente. E precisam receber proteção integral. E essa proteção integral, ela vai ser estabelecida pela lei e também por outros meios. Mas para quê? Para que a criança e o adolescente possam realizar o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, nós temos aqui 5 fatores, com liberdade, não, liberdade de se desenvolver e dignidade, o que entra aqui a questão do respeito. Bom, mas tudo bem. Mas quem vai fazer isso? Nós vamos para o próximo slide, tá? Porque agora nós vamos ver outro artigo. Tavares, pode passar, vamos lá. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só o que está escrito aí. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O artigo é muito claro, não é mesmo? Agora, prestemos atenção no início. É dever da família. Família está colocada em primeiro lugar. Não está escrito é dever da escola, é dever da comunidade, é dever do poder público, é dever das... Não, é dever da família. Ou seja, eles colocaram a família em primeira instância, tá? No primeiro lugar. Por quê? Nós já falamos isso no programa, não é, Ronaldo? Quando o espírito reencarna, ele não reencarna na rua, ele não reencarna na escola, ele não reencarna na sede do governo, ele reencarna na família, no lar. Nós estamos aqui discutindo a estrutura desse lar, nada disso, mas é fato, porque todo espírito que reencarna tem um pai e tem
uma mãe. Por isso, os nossos legisladores, já entendendo a importância da família, a colocaram primeiro. Então, é dever da família, vamos pular aqui, tá? A efetivação dos direitos referentes. E aí vai, né? Vida, saúde, alimentação, educação, etc., como está colocado aí. E que ele tenha um aprendizado para a convivência familiar e comunitária. Saber viver na comunidade, na sociedade, que significa viver com os outros. Isso está na lei, seguindo o que já está na Constituição e que você nos trouxe. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentou o que está escrito lá na Constituição. E tudo que está escrito aqui, que nós vimos no artigo 3º e agora aqui no artigo 4º, é maravilhoso. É isso mesmo. Só não estamos conseguindo ainda efetivar tanto quanto desejaríamos que já estivesse efetivado, não é, Ronaldo? Me permite aí, não tira não, por favor, Tavares, pode deixar aí. Marcos, me permite uma pausa aqui. Estamos na família ainda. Mas olha só, lá na Constituição, eu vou ler aqui de novo, olha só. Além disso, prevê a proteção, né, de toda forma, né, proteção a toda forma, de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vamos lá, Marcos. A criança já começa a sofrer tudo isso na família. A adultização, ela começa ali. Nós vamos chegar na comunidade, na sociedade. Mas olha que esse programa promete muitos outros aí, hein? Mas é na família que está começando. O que você acha? O que você me diz? Sem dúvida, sem dúvida. E nós teríamos casos e mais casos para contar aqui e retratar como isso acontece na família. Quem não tem história para contar de crianças sendo oprimidas, violentadas de todas as formas em casa, no lar? Uma das formas, por exemplo, de violência contra a criança é quando nós, os adultos, mandamos, pronto e acabou. E ai dela se falar qualquer coisa, se questionar qualquer coisa. Isso é uma forma de violência, porque nós a estamos desrespeitando. E não podemos esquecer que a criança, embora revista uma capa de inocência, é um espírito reencarnado. Nós não podemos nunca esquecer disso. E esse espírito, ele necessita do nosso auxílio. Então, muito cuidado com esse mandar e desmandar, que muitas vezes nós fazemos no lar, que é violência, tá? É violência contra a criança. Então, começa na família, com toda certeza, que vai se refletir, obviamente, na sociedade, mas sem nenhuma dúvida, Ronaldo, começa outro aspecto dessa adultização, eu vou dar um exemplo aqui, meu mesmo. Os filhos hoje já estão criados, já estão grandes, já sou até avô, mas vamos lá. Minha esposa, por exemplo, quando recebi um presente que era uma arma que dava, aquela arminha de brinquedo, isso não é uma adultização? Sim. É uma reflexão. Minha filha brincou de boneca até 15, 16, adorava as bonequinhas que ela tinha ainda, na maturidade dela, naturalmente. Qual o problema? Você vai tirar a infância? Papai Noel não existe. Eu falei, não, Papai Noel existe. Não como, olha o diálogo, não como nós vemos na sociedade. Aí contei a história. Sabe qual é a história? Lá no Polo Norte, não sei o quê, foi surgindo isso, lá na década, não sei o quê, do Papai Noel. Mas não como hoje, né, industrializou-se, pegou o Papai Noel no sentido de presente para ganhar dinheiro. Aí fui contando as histórias, como, né, surgiu, entendeu? Mas de uma forma normal. Aí não. Criança está pequenininha, já bota o batonzinho, a menina já pode botar o batom, não é isso? Andar de blusinha top, de bermudinha, lá, sei lá.
Ah, Ronaldo, você está sendo falso moralista. Não. Por que quando é um menino, eu falo que ele é pequenininho ainda, não tem que... Né? Nós tratamos o menino não pode. Que a menina é que vai crescer, que vai fazer até a comida para o menino. O homem não pode fazer comida. Né? A menina pode brincar de casinha e tal, o menino não. Tem que ser homem, pegar na arma, ficar brincando com outras coisas. Eu estou dando, Marcos, só detalhes das educações que nós observamos. Sem contar também que as famílias hoje, isso não importa se é na comunidade, nas favelas, como queiram chamar, não importa, ou em alta sociedade também, que tem os crimes que se fazem contra as crianças. Não há preparação psicológica nenhuma, que é dever também do Estado. Mas nós estamos só colocando aqui essa adultização infantil, essa exploração infantil que está começando dentro de casa. E, às vezes, também, Marcos, sem contar, está aí, o noticiário fala, as crianças ficam dormindo, mães que dão, às vezes, pais que dão, às vezes, remédios para as crianças dormirem direto e ela ir para brincar, para curtir lá o baile, sei lá o quê. Então, nós observamos. Ou então, quando não vai junto para o baile também. Olha que interessante. Vai para o baile também, vai para festas, noitadas e tudo com a criança junto. O que você acha disso, Marcos? Tudo isso é muito grave mesmo, né? Porque o período infantil é muito importante para o desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento da sua personalidade, para que ele receba a verdadeira educação. E nós estamos jogando isso na lata do lixo, né? E porque criança é criança, não tem que ser tratada como adulto. Agora, hoje em dia, por causa da internet, as redes sociais, muitos pais estão utilizando os filhos para ganhar dinheiro, para monetizar. E aí é criança, mas já está realizando coisas do mundo adulto, como se adulto fosse. E, para piorar a situação, com valores completamente invertidos, que não são, de fato, reais, não são bons. E aí nós estamos vendo agora esse processo de adultização das crianças, que não é apenas no campo da sexualidade, não, no campo do sexo. Nesse campo da monetização, de ser um influenciador digital, e vai por aí afora. Mas são crianças. E criança precisa brincar. Criança precisa passar por todo um processo gradativo de desenvolvimento. Criança precisa receber bons valores, bons exemplos. Agora, quando nós forçamos essa adultização, essa criança depois vai ter problemas muito sérios mesmo, porque ela vai ter traumas, ela vai ter frustrações e não vai saber lidar com isso. E como ela perdeu a infância, ela não viveu de fato a infância, ela vai sentir um verdadeiro vazio. Ela vai estar sem as verdadeiras bases para a sua formação. E nós temos casos e mais casos que já vieram a público de crianças prodígio, crianças influenciadoras, crianças que viraram capa de revista, que depois, a partir da juventude, se perderam nas drogas, na bebida, na depressão, desapareceram. Por quê? Porque não tinham estrutura psicológica, emocional, para enfrentar tudo isso, e quantas não cometem o suicídio, né? Quantas não se retiram da vida por causa disso. Então, é muito grave. Isso é uma situação realmente muito grave, para a qual nós temos, sim, que chamar a atenção. Eu fiz alguns comentários, com as pessoas, assista que eu vou falar sobre adultização, eu e Marcos Demar, e falaram, poxa, porque agora está ficando... Tá na, como é que se diz? Está na mídia, vocês estão falando. Eu falei, olha só, respeito sua opinião, mas eu e Marcos já viemos de longe, já vai de 30 anos
Mais de 30 anos, para quem não conhece a nossa história. E o programa está no ar não sei quanto tempo, 3 ou 4 anos, né, Marco? Não sei. Aí para 4 anos vamos fazer. O que mais nós falamos, é só ir lá, vai pesquisar lá, ó, vai lá. Web Rádio, Estação da Luz, vai lá. Vários programas, e aliás, na Estação da Luz, que já vem falando sobre esse aspecto da importância da educação, a visão espírita, é claro, e também dentro das leis, já foram vários. Eu falei, Porque agora nós estamos reforçando, dando mais ênfase ainda do que já viemos comentando. Eu queria que você falasse sobre isso, Marcos, porque parece que... mas olha, não só nós não. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui. Saibaba, Marcos. Olha, eu não estou falando... Esquece um pouquinho, porque senão vão achar, só falo porque é espírito. Não. Saibaba fez um belíssimo trabalho lá na Índia. Eu gostaria, Marcos, que você comentasse sobre todo esse aspecto da importância da infância, o trabalho dele. É Saibaba, não estamos falando aqui de Mansão do Caminho, do nosso querido... Aí, a Rosane, Elaine, o Wilson também, muita paz a todos. Não estamos falando aqui de Valdo Franco, Raul Teixeira, que também faz um belíssimo trabalho. Marco, estou falando de Saibaba. É verdade, Ronaldo. Eu vou pedir para o Tavares. Tavares, põe o próximo slide aí na tela, por favor. Não? Isso. Para poder comentar o que você disse, Ronaldo, eu vou trazer primeiro o Livro dos Espíritos, porque realmente nós já vamos fazer aqui, estamos caminhando para completarmos 4 anos no ar com o programa Espiritismo e Educação, aqui pela Estação da Luz. Mas é impressionante, não é, Ronaldo? Porque apesar de toda a divulgação que nós fazemos pelas redes sociais, nós divulgamos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, mandamos nas listas de transmissão do WhatsApp, do Telegram. Né? Tem muita gente que simplesmente desconhece. Né? Nosso Tavares colocando aí o retrato do Saibaba que já desencarnou. Mas antes de falar dele, então nós estamos batendo nessa tecla já há quase 4 anos aqui no nosso programa. Eu coloquei no slide a questão 582 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E responder os espíritos: sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Essa é só a primeira parte da resposta que os espíritos deram, mas é a mais importante para o nosso tema hoje aqui. Olha só, na infância, o espírito reencarnado, que então vai se apresentar como criança, tem uma organização, ou seja, um corpo que ainda é débil, delicado, porque o corpo físico ele vai se desenvolvendo gradativamente. Assim, então, o espírito reencarnado fica acessível às impressões e à educação que os pais devem promover junto dele. Os pais têm uma grande responsabilidade em relação a isso? Sem dúvida, está colocado aqui na resposta dos espíritos. A paternidade é uma missão. E, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. É que, às vezes, não é, Ronaldo? Quando nós somos mais jovens, nós não ligamos muito para o futuro, né? Nós estamos vivendo o dia a dia, isso e aquilo, projetos mais imediatos, e esquecemos que envelhecemos. Isso é fato, não tem jeito. Tudo bem, eu posso fazer cirurgia plástica, eu posso aplicar botox, posso ir para academia, mas não tem jeito. A idade avança
e vem o envelhecimento. E esquecemos também, coisa impressionante como nós esquecemos, da dona morte. Esquecemos dela, né? Fica assim, meio fugidia, como se nunca fosse aparecer, mas nós morremos. Ou seja, retornamos ao mundo espiritual, porque para o espiritismo a morte é a desencarnação. Tudo bem, né? Voltei para o mundo espiritual, acabou. Acabou? Não. Ô, Ronaldo, você já ouviu falar de reencarnação? De Jesus falando que é preciso nascer de novo? Reencarnar, voltar à Terra. No futuro. Olha o futuro aí, olha o futuro. Só que nós não estamos nem aí com isso, né? Aí você deixa o seu filho crescer materialista, ateísta, egoísta, e ele casa, tem filhos, então são seus netos. Ué, que educação que ele vai dar para eles? Ué, que eles sejam materialistas, egoístas, ateístas, não é? Aí você está envelhecendo, você está... Né? Aí o seu neto já está lá crescendo, então para a adolescência, está chegando à juventude e você se despede da existência terrena e volta para o mundo espiritual. Mas o neto ficou, o filho ficou, o neto ficou. Tá? E você está lá no mundo espiritual, cada um na sua condição, respondendo pelo que fez aqui na Terra. Ok, o neto cresceu, casou. E agora tem filhos, que são os seus bisnetos. Você está no mundo espiritual, mas eles são os seus bisnetos. Só que agora vem a necessidade de reencarnar. Você vai ser filho do seu bisneto. Que beleza, né? Puxa, que maravilha. Só que o seu bisneto é materialista, individualista, egoísta, ateísta. Futuro. A nossa responsabilidade. Não é? E a humanidade está recebendo esse choque todo. Por isso que hoje nós estamos vendo fanatismo, radicalismo, e vai por aí afora, com toda essa violência que está acontecendo. Então, eu estou trazendo essa questão 582 para nós refletirmos, mas como você colocou, Ronaldo, não somos só nós, espíritas, que refletimos sobre isso e trabalhamos. Nós temos o Remanso Fraterno, em Niterói, com o nosso José Raul Teixeira à frente, que é uma instituição educacional. A Mansão do Caminho, em Salvador, que nosso Divaldo Franco fundou, também uma instituição espírita educacional. Nós temos lá em Sacramento, né, com todo o legado do Eurípides Bassanufo, que continua lá em Sacramento, na educação em Franca, com a Fundação Pestalozzi. Eu estou citando aqui instituições espíritas voltadas à educação, entre outras. Mas você lembrou o Sai Baba, Satya Sai Baba. Lá na Índia, ele lançou o programa de educação em valores humanos. Criou várias instituições educacionais, cuja maior preocupação é justamente o desenvolvimento dos valores humanos. Bom, mas na Índia ainda tem ligações espiritualistas, né? Essa coisa. É verdade. Então, vamos citar uma escola, um projeto que não partiu de ninguém religioso. Escola da Ponte, na cidade do Porto, em Portugal. A Escola da Ponte está completando 50 anos do seu projeto que foi rotulado de escola inovadora. Mas a questão não é a metodologia, mas a filosofia e os princípios que regem a Escola da Ponte. E os princípios são justamente os princípios de solidariedade, de respeito, de humanização. E da Escola da Ponte nós tivemos projetos se espalhando por todo o Brasil, inclusive por todo o Brasil, por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, há um movimento muito grande em todo o mundo para que nós saiamos do modo instrução para voltarmos ao modo educação. E aí o Espiritismo tem toda a sua contribuição, como nós acabamos de ver aí nessa questão 582 de O Livro dos Espíritos. Eu vou... E Leopoldina não entra nisso não, Marcos?
Aí eu tenho que falar, né, Ronaldo? Senão eu apanho. Né? Quer dizer, não vou apanhar porque eles são tão solidários, fraternos e amorosos que eu sei que eu não vou apanhar. Olha aí a escola básica da Ponte, como ela é chamada hoje. Até hoje ela está toda modernizada, fisicamente falando. Então, mas tenho que falar, sim, lá dos nossos queridos companheiros, o casal Tonheca e Cida, à frente do Centro Educacional Conhecer, da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Eu e o Ronaldo participamos muito do projeto pedagógico lá do Conhecer, que tem por base a Escola da Ponte, tá? Então, que é uma escola que está fazendo a diferença. Nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, basta colocar Conhecer, Educação e Cultura. Tá? Conhecer, Educação e Cultura. E vai acompanhar o trabalho que eles estão realizando. Pois é, Marcos, interessante. Nós estamos comentando aqui. Tem também a questão 380 do Livro dos Espíritos. Está nesse slide ou não? Não, nesse slide não. Mas tem um próximo, mas o próximo slide é um gancho, Ronaldo. Então pode falar, vai. Então vamos lá, Tavares, vamos para o próximo slide. Vamos lá. Espera o Tavares tocar. Isso. Eu estou trazendo aqui o livro O Consolador, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, a questão de número 109. É um trecho, é o trecho inicial da resposta que ele dá sobre a questão do período infantil e a sua importância. Então, olha só a colocação do Emmanuel. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Emmanuel está aqui consolidando o que está no Livro dos Espíritos. Período infantil é seríssimo para que os princípios educativos sejam absorvidos por esse espírito que está em adaptação a esta nova existência. E ele está lá se integrando ainda com o seu corpo físico. E é quando, o Emmanuel está nos lembrando, é quando os pais, os educadores de uma forma geral, devem trabalhar para renovar o seu caráter, para que ele possa fazer uma caminhada no campo do bem nesta existência. Só para fechar, Ronaldo, tá aí, o nosso Conhecer, Educação e Cultura, lá de Leopoldina, Minas Gerais. Essa é uma parte da sede lá do Conhecer. E, então, só para lembrar aqui, rapidinho, quando uma companheira me procurou no Centro Espírita para dizer que minha filha é um espírito superior que vem promover o mundo de regeneração. Aí, impactado, eu perguntei por que ela achava isso. Porque a minha filha é muito, mas é muito inteligente. Ótimo. E quanto ao comportamento? E aí a gente corta um dobrado com ela. Então, desculpe, sua filha não é esse espírito superior, porque espírito superior não precisa ter o caráter reformado, não precisa ser corrigido. Superior, ele já vem com toda a aquisição que já fez em existências passadas. Então, se a sua filha está dando muito problema no comportamento, no respeito a vocês, trate de educá-la, porque não é esse espírito superior, não. Não confunda uma coisa com outra. Inteligência é uma coisa, mas moral é outra muito diferente. Tem mais algum slide, Marcos? Tem mais um, mas vamos deixar para depois, é só para finalizar. Então, tá bom. Porque... Tavares, você pode tirar aí o slide aí da tela, tá? Então tá ótimo. Porque
achar que a adultização a gente está se preocupando agora e tudo, e tem que se preocupar muito. E está de parabéns aí eu esqueci o nome dele, que fez aí, até o Congresso agora está nesse processo aí. Mas, enfim, há 2000 anos, Marcos, alguém já se preocupava também com esse processo. Jesus, ele fala em Marcos, né? Ele é interessante, né? Esse Jesus, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu não quero entrar em muito detalhe do Evangelho que explica, mas só isso que Jesus fala. Marcos, isso é de uma profundidade, uma fundamentação importante que deveria estar pautada em todas as famílias, e por quem depende de religião. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, o que Jesus está querendo dizer? Espera aí. O reino de Deus, para que eu possa ir para lá, é como uma criança. Isso é para nós refletirmos, Marcos. Mas se essa criança está sendo adulterada no seu processo de desenvolvimento, a culpa é minha como adulto. O que eu estou fazendo com essa infância e destruindo também a minha própria infância? Porque eu estou corrompendo algo que está em mim. É uma via de mão dupla. É muito profundo o que Jesus está chamando a atenção. Você não acha, Marcos? Sem dúvida, Ronaldo. Ele liga, né? Deixai ver as minhas criancinhas com o bem-aventurados os puros de coração. Ele não estava dizendo que o reino dos céus pertence às crianças, mas pertence àqueles que se assemelham à inocência, à humildade, à candura, à ternura da criança. Claro que ele tinha que dar um exemplo mais vigoroso, mais forte, e é por isso que ele aproveita a multidão que está no entorno dele para dizer aos seus discípulos que deixassem que as crianças se achegassem a ele. E com isso ele deu um exemplo realmente vigoroso. Primeiro, para mostrar, né, como que nós temos que acolher e educar as crianças. Ele estava impedindo as crianças de ir até ele, não foi o cenário é esse, as crianças estão chegando, ele fala, não as impeças. Não é isso? Exatamente. Porque as crianças queriam se aproximar de Jesus, isso foi logo após o Sermão da Montanha, né? E aí os discípulos preocupados, né? Porque, claro que era muita gente, muitas crianças, estavam lá fazendo um cordão de isolamento, né? Para que as crianças não perturbassem o mestre. Só que Jesus viu e disse, não, deixai vir a minhas criancinhas. Em verdade, não, o reino dos céus será daqueles que se assemelharem a elas. E segundo a narrativa evangélica, ele as abençoou e aí é que as entregou aos pais e responsáveis. Então, mostrou para nós o quanto nós temos que acolher, respeitar, orientar, e aí, ao mesmo tempo, ele mostrou também, olha, para ganhar o reino dos céus, que todo mundo quer ganhar o reino dos céus, tem que ser humilde, tem que ser simples, tem que ser amoroso. Essa é a senha. Puro de coração. O que representa essa pureza de coração aqui na Terra? A criança, não é? A criança representa isso. Mas é um espírito reencarnado. E como todo espírito reencarnado, traz tendências de caráter. Então, essas tendências de caráter, se for o caso, precisam ser corrigidas, ou seja, educadas. Então, essa é a missão sagrada dos pais e que devem desenvolver essa missão na família, no lar. E aí, sim, as outras instâncias sociais vão entrar para colaborar. Então, o poder público, a escola,
a comunidade. Mas essas instâncias não substituem a família. Deve se aliar a esta, se unir à família, colaborar com a família. Mas quando a família falha, tudo fica complicado. E eu vou lembrar aqui, porque eu vi o vídeo hoje, uma fala do Divaldo Franco, e ele fala, né, dessa questão que todo mundo quer conquistar a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E onde é que está a felicidade? A felicidade está na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. A felicidade está no desprendimento das coisas materiais. A felicidade está no educar aquele que está com você, porque automaticamente você se educa também. E aí nós vamos depois encontrar essa felicidade, que na verdade nada mais é do que a paz de espírito do dever, da missão efetivamente cumprida. Perfeito, Marcos. Perfeito, perfeito. Chegamos ao final mais uma vez, mas semana que vem nós vamos dar continuidade, com toda certeza, a esse tema, e que promete outros tantos dando continuidade. Que Jesus nos abençoe, a todos que estão aí, a Euzeni, a quem mais? Rosane, Wilson, Elaine, muita paz a todos, aos seus lares, aos seus, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos vocês, Marcos e Tavares. Muito obrigado, Ronaldo. Estar com você aqui em mais um Espiritismo e Educação. Muito obrigado ao Tavares, que está aí na técnica. Obrigado a você que está aí nos acompanhando e deixando aqui o convite para estar conosco de volta na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Estação da Luz, essa nossa web rádio. E se você não pode nos acompanhar ao vivo, nos acompanhe depois, porque o vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz, e aí você poderá nos assistir a qualquer momento. Que Jesus abençoe a todos nós, tenhamos uma semana de paz e boas realizações, e até nosso próximo encontro, semana que vem.